Eu vou pedir que vocês abram a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 6. E vou pedir também paciência dos irmãos. Nós vamos ler um texto longo, mas muito expressivo, muito significativo para nós. Hoje é dia do jovem presbiteriano, porém o pastor nos pediu que pregássemos dentro do tema que é família. E eu quero falar com os irmãos sobre uma questão muito prática, né, que é a devoção da família, o culto doméstico, o culto do lar, como você queira chamar. Todos abriram Deuteronômio capítulo 6? Sim? Bom, vamos orar? Pai Santo, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor, através desta palavra, venha também nos incomodar a vivermos uma vida, uma prática do culto do lar, o culto com a nossa família, um momento importante. Então, Senhor Deus, fale conosco, nos edifique através da Tua palavra, é o que nós oramos em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Você abriu em Deuteronômio 6, porém eu quero começar lendo um texto de Juízes, capítulo 2, o verso 6 a 10, que diz o seguinte, prestem atenção. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Preste atenção. E a outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Vou ler esse trecho de novo. E a outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira. Essa aqui é a primeira geração, uma geração que nasceu na terra prometida, e o texto que nós lemos diz que essa geração abandonou o caminho do Senhor. Eles não conheceram o Senhor, diz o texto, se esqueceram do maná, das codornizes, se esqueceram da água que jorrou da pedra no deserto, se esqueceram, irmãos, do mar vermelho que se abriu para o povo passar seguro. Eles se esqueceram das muralhas de Jericó, aquelas muralhas, lembra, que ruíram, que caíram diante do povo, que caíram pela mão do Senhor. Esse povo eles não sabiam da aliança de Deus com Israel. Não sabiam
Quem hoje esteve aqui pela manhã, nós falamos um pouco sobre as bênçãos e as maldições que foram proferidas lá na aliança. Eles não sabiam dessas bênçãos e dessas maldições. E o fim dessa turma foi uma geração mergulhada em trevas, mergulhadas em maldição. Por que isso aconteceu? O que aconteceu com esse povo? Quanto Josué, aliás, teve um episódio em que Josué vem relatando um histórico de libertação. E Josué vira para o povo e diz o seguinte, uma frase muito conhecida: porém, eu e minha família, serviremos a quem? Serviremos ao Senhor. Morre Josué, ficam os anciãos, esses preservam ainda a lei do Senhor, ensinam, instruem os filhos, mas eles morrem. E agora levanta uma geração que não conhece o Senhor. Por quê? O que é que está acontecendo aqui? Deuteronômio 6 vai explicar o que está acontecendo. Como eu disse, o conteúdo desse sermão é todo prático, é mais aplicação, e já na leitura nós já temos a aplicação. Reparem aí, o capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisseis na terra a que passa para possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sobre juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou.
Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem feito, tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a seu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, o nosso Deus, como nos tem ordenado. Esse é um dos mais importantes relatos do Antigo Testamento sobre a família. Um dos mais importantes textos do Antigo Testamento que fala sobre família. Mas qual era a mesma falha do povo? Aquele povo que esqueceu do Senhor, que deu as costas ao Senhor. A falha do povo, registrada em Juízes, do verso 6 a 10. Essa falha não é por negligência de Josué. Essa falha não é por negligência dos sacerdotes. Essa falha não é por negligência dos profetas, dos levitas, dos músicos da época, não é por falha deles. Esta falha é por conta dos lares, é por conta dos pais, é falha das mães que não mostraram aos seus filhos o caminho do Senhor. É a falha do pai que não instruiu o seu pequenino. É a falha do pai que não compartilhou com a esposa as verdades expressas e exigidas pelo Senhor. O povo falhou em cumprir aquilo que Deus havia ordenado, antes mesmo deles cruzarem o Jordão. Está percebendo isso? Quando eles chegam na terra prometida, eles não fazem o que foram orientados por Deus para eles fazerem. À luz desse texto, irmãos, eu quero ver com vocês, quero olhar 3 princípios que devem ser aplicados hoje, com muita urgência, nas nossas famílias, na família cristã. Eu quero ver com os irmãos a importância da devoção familiar. Eu quero ver com os irmãos a importância do culto, que hoje soa estranho, chamado culto familiar. Então, irmão, por favor, esquece seu celular, esquece seu tablet e olhe para esse texto. Vamos olhar para esse texto. E a primeira coisa que eu quero observar com os irmãos é a importância da palavra de Deus para a conversão dos nossos familiares. A importância que tem essa palavra para a conversão dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Há uma palavra aqui que nos faz sábios para a salvação. É uma palavra aqui que produz em nós um novo nascimento. Através de uma semente incorruptível que é plantada em nós. Há uma palavra aqui que Tiago diz que é a verdade semeada em nós, traz luz, traz entendimento. Há uma palavra aqui que Paulo, escrevendo aos Romanos, lembra
que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Senão a palavra de Deus. O primeiro princípio que nós devemos observar aqui repousa sobre a ordenança do Senhor, de inculcarmos, de embutirmos, de colocar dentro da cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor. Irmãos, caminhando, sentado, deitado, levantando-se, nós temos a obrigação de enxertar, de jogar, de despejar na cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor. Pouco hoje se fala numa coisa chamada céu, nos púlpitos. Pouco. Prega-se muito qualquer coisa. Mas céu, outras coisas como inferno, que são importantes para o cristão, hoje já não faz mais parte nem mesmo do vocabulário. Irmão, se nós queremos ver os nossos filhos trilhar um caminho rumo ao céu, a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos alimentá-los da palavra. Não há um outro caminho, senão o caminho da palavra. Os pais que temem ao Senhor, eles desejam isso mais do que qualquer outra coisa para os seus filhos. A herança presbiteriana, a herança dos puritanos, deixados pelos puritanos, que produziram tantos e tantos catecismos, aponta para isso. Muito material foi produzido para que os filhos fossem conduzidos a Cristo por meio da palavra. Há muitos materiais bons e sadios, capazes de conduzir e que devem ser usados por nós, nos nossos lares, nas nossas casas, para conduzir os nossos filhos a Cristo Jesus. Ferramentas importantíssimas para que esta preciosa verdade não seja jamais esquecida. Irmãos, a adoração no nosso lar deveria ser o lugar onde nossos filhos viriam a Cristo. É no lar que os nossos filhos têm que ser conduzidos a Cristo. Deveria ser no lar onde nós deveríamos ver os nossos filhos entregando a sua vida a Cristo. Nós estamos muito longe disso. A própria educação cristã dos nossos filhos é terceirizada. Quer ver só uma coisa? Tem muitos pais que acham que a responsabilidade da educação cristã é do pastor da igreja. É o pastor que tem que cumprir com o papel de conduzir os filhos a Cristo. Ou então, a professora de escola dominical. Eu pego meu adolescente e deixo todo aos cuidados da Lorena, da Renata. É papel delas. Elas estão melhores, preparadas do que eu. Mas o que o texto nos diz, que o lugar dos filhos aprenderem sobre Cristo é em casa, é dentro do lar. É dentro do lar que os nossos filhos veem e aprendem a nossa devoção a Cristo. Os filhos vêm para cá, passam, vamos botar aí 2, 3 horas na classe de escola dominical, aprende e aprende bem, mas depois saiu daqui, tem a semana inteira aprendendo coisas na escola, aprendendo coisas que não prestam na rua, mas dentro de casa que deveriam ouvir do Evangelho, ouvir de Cristo Jesus, eles não ouvem.
nós corremos sério risco. O culto no lar é um momento importante, irmãos, para todos nós. É onde nós refletimos sobre a palavra de Deus, refletimos sobre quem Deus é, qual a sua obra. É no lar que nós sabemos sobre a palavra da salvação. Então não podemos negligenciar a devoção familiar. Irmãos, temos tantas conferências, temos tantos congressos, temos agora acampamento, nossos filhos vão para lá, muito bom, muito legal. Tenho certeza que o trabalho vai ser fantástico, mas e quando eles saírem? O que eles recebem no seu lar, na sua casa? O que precisamos fazer? Simples. O que o texto está dizendo é que nós precisamos ensinar a palavra. O que o texto está dizendo é que nós precisamos aplicar a palavra. E para isso nós não precisamos de púlpito, para isso nós não precisamos de gravata, para isso nós não precisamos da solenidade do domingo, mas para isso nós precisamos que os pais chamem as esposas, chamem os seus filhos, sentem-se juntos em torno da palavra e que os pais ensinem os seus filhos a temer ao Senhor. Provérbios 1, capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que nós devemos ensinar? Nós devemos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor. Devemos mostrar para os nossos filhos, a partir da palavra do Senhor, que eles devem temer ao Senhor. Devemos também com isso demonstrar a Ele no nosso dia a dia o temor ao Senhor. Devemos chamar os nossos filhos e dizê-los: ouça, meu filho, a instrução de Deus. Ouça o que a palavra tem a dizer. Provérbios 2, verso 10, vai dizer o seguinte: quanto à sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Aplica no coração, irmão, do seu filho o temor do Senhor, para que não aconteça com ele e com essa geração o que aconteceu com a geração depois de Josué. Como fazer isso? Mostra para ele o que a Bíblia ensina sobre Deus. Mostra para ele quem é Jesus Cristo a partir da palavra. Mostra para ele o que Jesus Cristo fez pelo seu povo. Conduza o seu filho à cruz de Cristo. A palavra de Deus, toda ela, vai apontar para Cristo. E seu filho, mais do que nunca, precisa conhecer Jesus Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos e não embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eu tenho que dizer para ele: como eu sou pertencente ao reino de Cristo Jesus, você também deve ser. Como eu sou submisso a Cristo, você deve viver uma vida de submissão e devoção a Cristo. E devemos encorajá-los a entregar o coração deles a Cristo, a fim de ser salvo, a fim de experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas há um outro princípio que eu quero observar com os irmãos aqui. Nós vimos no primeiro o quanto a Bíblia é útil para a conversão da família, especialmente a do filho. E vamos ver no segundo que essa palavra
que essa palavra, a palavra de Deus, é uma palavra que pode proteger e guardar a sua família. Guardar de quê, Ricardo? Guardar da influência de uma cultura pagã. Guardar da influência de uma cultura mundana, que insiste em bater a porta da nossa casa e insiste em entrar pelas portas. E muitas vezes ela faz isso sem pedir licença. Deuteronômio 6, do 10 a 11, vai nos dar essa pista. Repare aí, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Verso 11. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres, te fartareis. E te fartares, agora vem, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda-te. O Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Lembra lá, o povo, já em Juízes? Facilmente, irmãos, nós ficamos encantados pelas coisas, pelas ofertas do mundo. O que Josué está dizendo é o seguinte: olha, quando você receber das bênçãos do Senhor, não se esqueça. O problema é que esse povo esqueceu. O Deus da aliança, o Deus gracioso, é Deus gracioso, mas também é um Deus santo. É um Deus santo que convida os pais e filhos à santidade, que convida os pais para que responsavelmente conduza seus filhos nos caminhos daquele que o libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele convida os pais que ensinem somente o que a palavra diz, essa palavra que protege, essa palavra que guarda a nossa família, que nos protege das influências, irmãos, influências que ainda hoje insistem em entrar nas nossas casas. Cultura pagã aqui é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É possível, irmãos, os nossos filhos absorver essa cultura, absorver a cultura produzida por homens. É lógico que você pode usar aquilo que é bom. Comida, bebida, roupas, livros. Um bom livro influencia positivamente, não é? Agora um mau livro, como é que fica? Você pode observar, você pode usar das coisas que são oferecidas, sim, mas desde que a palavra do Senhor seja um critério para você avaliar todas as coisas. Que a palavra do Senhor seja um norte para que você proteja seu próprio coração e o coração da sua família. Que você, irmão, zele pelos ensinamentos das Escrituras, para que você saiba peneirar e bem aquilo que a cultura tem oferecido. Moisés compreendeu isso muito bem. Moisés sabia que mais adiante, quando o povo entrasse para a terra, o povo precisava ter consciência do Deus a quem eles adoravam e serviam, para que não fosse influenciado pelos deuses dos povos. Deuses, fruto do engano, fruto da idolatria das nações. Moisés sabia e muito bem
Por isso Moisés alerta. Se nós não nos preocupássemos se nós não nos preocuparmos com a instrução dos nossos filhos na palavra, rapidamente a cultura do mundo vai absorvê-los, vai tomá-los. Eles vão começar a preferir aquilo que não agrada o Senhor, vão começar a rejeitar a palavra e dar ouvidos às vozes que temos por aí. E você vai ficar de braços cruzados, vendo o seu filho sendo tragado, sendo tomado pelas modas do mundo? Aplique a palavra de Deus para ele. Injete nele a palavra do Senhor. Testemunhe para ele a palavra de Deus. As Escrituras, irmãos, nos chamam a conversar, nos chamam a testemunhar a palavra. Eu tenho, então, que usar essa palavra, usar a voz, irmãos, no sentido de falar para ele, da palavra do Senhor. Nós somos convidados a pregar o Evangelho, tanto quanto testemunhar do Evangelho. Se eu pregar alguma coisa aqui, lá fora, na minha casa, viver outra coisa, como é que eu fico diante dos meus filhos? Como é que eu fico diante da minha filha que já questiona muitas coisas? Como é que eu fico diante do meu filho que está começando agora a sua caminhada? Devemos ensinar a palavra, tanto quanto dar provas daquilo que nós ensinamos. É a palavra de Cristo que deve dirigir nossos passos. É a palavra de Cristo que deve dirigir os passos da minha vida, da minha casa, da minha família. Precisamos, então, irmãos, proteger os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, não deixar que o mundo trague os nossos filhos. Quando Moisés encerra esse texto, verso 20, ele vai dizer o seguinte: no futuro, quando o teu filho te perguntar o que significa tudo isso, meu pai, os testemunhos, os estatutos, os juízos, a resposta é: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Estávamos lá perdidos, e o Senhor nos achou e nos deu liberdade. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis. O fato de você ter nascido num lar, num ambiente como esse, é um milagre do Senhor. É como se Moisés estivesse dizendo isso para o povo, para os filhos. Vocês nasceram num ambiente, nesse ambiente, livres, libertos da escravidão do Faraó. Isso é bênção para vocês. O Senhor traz os nossos filhos como herança preciosa ao Senhor. E faz tudo isso para cumprir as suas promessas. Promessas feitas lá no passado. Isso para que a igreja de Cristo continuasse se desenvolvendo, crescendo, desenvolvendo de geração em geração. Mas o papel principal é seu, pai, mãe, de instruir, de ensinar os seus filhos. Um pastor chamado reverendo Alan Kleber, ele destaca nessa mensagem 3 sugestões. Sugestões para serem aplicadas no lar. Sugestões para serem aplicado nas nossas casas.
A primeira sugestão dele é a seguinte: ensine o teu filho a cantar as grandes canções da fé cristã. Louve ao Senhor com seu filho, ensine o seu filho a cantar e louvar ao Senhor com entendimento daquilo que ele está cantando. Ensine-o a cantar a palavra de Deus. Faz isso ao redor da mesa, antes da oração do almoço. Cante com seus filhos. Seja simples. Não faça um culto de 1 hora. Um filho de 4 anos não iria suportar. Seja objetivo. Vai exercitando aos poucos. Assim é a devoção familiar. Ele vai sendo treinado. E então cante. Pegue o seu filho e ensine a louvar ao Senhor. Ensine os seus filhos o que eles cantam. A música hoje, aliás, muita gente hoje conhece um evangelho que é cantado em músicas péssimas. Péssimas. Não conhecem o Senhor pelas Escrituras. Então pense a música junto com seu filho e explique a música, a fim de que ele cresça, tenha um crescimento sadio no Evangelho. A segunda é, use as Escrituras. Os livros com histórias da Bíblia são bons, mas devemos ter cuidados. Contar histórias de Jesus e o sofrimento de Jesus, mostrando que Jesus foi o Deus que se fez homem, que encarnou para a salvação dele, excelente. Mas tome cuidado com os livros. Às vezes a gente, para ver o nosso filho quieto, a gente pega qualquer coisa e entrega na mão deles, sem antes mesmo ler e pensar. Aplique a Bíblia. Mesmo que ele não saiba ler, dê a ele a Bíblia. E você vai ver que coisa linda, quando ele começar a ler a palavra. Ensine-o a ler a palavra. Às vezes nós nem lemos para nós mesmos, quanto mais ler para os nossos filhos. Ensine-o a ler com sentimento, com emoção, com ênfase. Familiarize o seu filho com a história da salvação. O terceiro, ensine-os a cantar, ensine-os a escritura sagrada, ensine-os a orar. Precisamos orar com os nossos filhos e por nossos filhos. Precisamos ouvi-los orar e em seguida eles devem orar junto conosco. Filhos devem aprender a oração desde cedo. Como que você vai ensinar o seu filho a orar se ele não estiver orando, exercitando a prática da oração? Você deve estimulá-lo a orar. Irmãos, culto familiar é uma bênção para o crente. Nos cultos familiares nós ensinamos, nós exercitamos. Ensinamos não só a vida, nós ensinamos a palavra para os filhos. Isso aqui é um assunto sério. É uma pena que a prática do culto familiar hoje ficou a segundo, terceiro, quarto plano. E por conta disso nós assistimos uma geração, ainda que na igreja, perdida, sem conhecer o Senhor. Deixa eu me contar uma experiência aqui. Há um tempo atrás, eu peguei um texto bíblico e escrevi no quadro da sala de aula.
E disse o seguinte, este texto, texto famoso, texto conhecido, e disse o seguinte, esse texto é de um filósofo, muito conhecido. E o que vocês acham desse texto? Para minha surpresa, eu não sei nem de onde tiraram isso, mas disseram que aquele texto era de um ateu. Disseram que aquele texto era de um capitalista arrogante. Disseram que era de alguém estúpido, grosseiro. Disseram que aquele texto era de alguém desiludido com a vida. Disseram tanta coisa acerca daquele texto. E o texto dizia o seguinte: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. De quem é esse texto? Paulo. Um apóstolo chamado Paulo. E vocês acham que na hora que nós revelamos de quem era o pensador, alguém ficou constrangido? Não. Isso só mostra a superficialidade do evangelho que está sendo apresentado para os nossos filhos. E de quão iludidos muitos deles estão. Se nós desejamos o céu para eles, se nós almejamos a salvação deles, nós precisamos pregar para eles o Evangelho de Cristo. Nós precisamos dizer para os nossos filhos que eles precisam de Cristo. Eles precisam crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. Ainda que ele morra, assim ele viverá. Que Deus desperte, irmãos, os nossos corações e nos mostre a necessidade e a urgência de inculcar na nossa família o Evangelho de Cristo. Viu? Como a devoção familiar é importante? Viu? Quanto o culto doméstico ainda se faz necessário? Viu? Como a gente não pode perder tempo e negligenciar esse momento? É hora de nós sentarmos com os nossos filhos. Se não tem filho, sente com sua esposa. Chame a família para perto da Escritura. Cante louvores ao Senhor. E estimule-os a entregar as suas vidas aos cuidados de Cristo. Faça isso. O culto doméstico ainda assim é necessário. Amém? Amém? Então, amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Somos gratos por sermos alvos do amor manifesto em Cristo na cruz. Damos graças. Mas nós suplicamos também, ó Deus, que essa mesma graça alcance os nossos cônjuges, alcance os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos vizinhos. E nos usa, ó Deus, como um instrumento do Senhor para promover a glória do Senhor e a divulgação do Teu reino.
nos abençoe, ó Deus, com a devoção no nosso lar. E que na devoção ao nosso lar nós possamos experimentar com nossos cônjuges e filhos momentos agradáveis na presença do Senhor, momentos em que o nome do Senhor venha a ser louvado, exaltado, mas também um momento de aprendizado da palavra do Senhor, onde venhamos crescer, ó Deus, como crentes em Jesus Cristo, onde venhamos ver a salvação sendo manifesta na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges que não têm o Senhor Jesus. Usa, Senhor Deus, esses momentos para que o nome do Senhor seja grandemente exaltado e as nossas vidas sejam edificadas para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, no nome precioso de Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Irmãos, eu quero